Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer aí as informações do Palmeiras nessa sexta-feira. Palmeiras que está em preparação aí para a próxima partida, que será pelo Campeonato Brasileiro, onde vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. E estaremos aí trazendo um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil, onde o jornalista traz ali as notícias do Palmeiras, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo. Antes de soltar aí as notícias, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Me segue lá também no Instagram, vou deixar o link na descrição. Vamos aí para as notícias e daqui a pouco nós estaremos de volta. Do lado do Palmeiras agora com o Vinícius Nicoletti. O que você me conta do Alviverde, Vinícius? Oi, Mário, um beijo pra você, abraço pro Marra, Breiler, fã de esportes. O Palmeiras também vai bem diferente do time que entrou em campo no meio de semana contra o Flamengo para esse novo encontro no Maracanã. Isso porque o técnico Abel Ferreira vai preservar os jogadores desgastados fisicamente e também aqueles que saíram machucados da partida contra o Flamengo na Copa do Brasil, caso do Mike e do Felipe Anderson. Ainda não tem o Estevão, então o Palmeiras vai com um time alternativo para o Maracanã. Mas dá uma olhada no time alternativo do Palmeiras. Pode ser no gol o Everton, né? Aí os três zagueiros, ele pode tirar um desses três zagueiros, colocar o Naves, também o Marcos Rocha pode fazer essa função. Nas laterais, Giai e Vanderlan, o meio-campo com Zé Rafael, Richard Rios e o Maurício, que não pode jogar a Copa do Brasil, mas está disponível aí para o Campeonato Brasileiro. E na frente, Dudu e Lázaro. Então é um time forte que tenta a recuperação no Campeonato Brasileiro, principalmente nos jogos fora de casa. Palmeiras vem de 6 jogos consecutivos, contando a Copa do Brasil, sem vencer fora de casa, 5 pelo Campeonato Brasileiro, 3 derrotas e 2 empates. Já deu sinais de recuperação, mesmo na eliminação da Copa do Brasil, e agora busca essa vitória fora de casa para continuar na briga pelo Campeonato Brasileiro e também pensando na sequência, né? Porque quarta-feira que vem retorna ao Rio de Janeiro para pegar o Botafogo, oitavas de final da Libertadores. Então é isso, Mari. Um Palmeiras alternativo nesse final de semana contra o Flamengo. Obrigada, Nicoletti. E, cara, que sequência também do Palmeiras, né? Porque vem de Flamengo na Copa do Brasil, aí agora o Campeonato Brasileiro, que também está na briga, para depois ainda um Botafogo na Libertadores. Vai ter que administrar o elenco, mesmo o elenco sendo muito forte, como o Nicoletti trouxe pra gente. E não pode perder muito contato com a parte mais alta da tabela. Já está fora de uma competição. O Palmeiras não foi programado para estar fora da competição tão cedo, né? Em agosto, mas as bolinhas mostraram um ou outro. O Flamengo também não foi programado para estar fora da competição em agosto. O Flamengo passa, o Palmeiras não. Talvez isso sirva como até um estímulo maior para o Palmeiras. Bom, folga no calendário já é garantido, né? Vai ter algumas semanas aí cheias para treinamento. Mas vai ter que servir também como estímulo. O Vinícius é esperto. Porque quando ele faz a pausa dramática e a ênfase para dar uma olhada na escalação, sim, ele tem razão. A escalação é ainda assim muito boa. O Palmeiras tem um elenco muito forte. Então dá para jogar, dá para competir. Do outro lado tem o Flamengo. Então, e como teve algumas críticas, né, pela atuação do Flamengo, mesmo com a classificação no Allianz, também pode ser um momento de alguma resposta mas com a classificação isso nem precisa. Então, mesmo grandes elencos sucumbem ao calendário do futebol brasileiro. E a gente precisa pontuar. O Flamengo, olhando ali para o G4 do Campeonato Brasileiro, é o único que está vivo em 3 competições. E agora vai ter de lidar com essa maratona. Então vai ser cada vez mais difícil para o Tite dosar, escolher onde poupar. E naturalmente, no meio desse caminho, dessa maratona até o fim do ano, vai ter oscilação, vai ter partida de baixa. É claro que todo mundo adoraria ter ouvido as explicações do Tite para a postura do Flamengo diante do Palmeiras fora de casa, uma mudança drástica em relação ao que foi no Maracanã. Mas analisando friamente, já com ali passado o calor da derrota no Allianz Parque, apesar da classificação, a gente precisa olhar para o copo cheio do Flamengo. O Flamengo está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil
e vai muito bem para Libertadores e com confiança. Eu não imagino que o retrato do Flamengo na temporada seja o jogo passado contra o Palmeiras, mas sim um meio termo com o que apresentou no Maracanã e com as oscilações que o time apresentou no Campeonato Brasileiro, que vão continuar ocorrendo, mas ainda vejo o Flamengo muito sólido na disputa de título nas 3 competições. E que bom que tem o De La Cruz também voltando, né? Agora para esse time aí, se a gente está falando de peças e elenco, é um cara que aí para esse jogo, em termos de ritmo, até que a gente falou no jogo do Allianz, ajuda demais. Sim, demais. É um jogador que dispensa comentários e ele encaixa em diversos setores do campo e faz muito bem o que tem que fazer. Uhum. E olha, o Flamengo passou sem ele, né? Vamos ver como vai ser também com ele em campo, porque com ele em campo, pega o 11, alguém vai estar descansado. Alguém vai descansar. Então é uma possibilidade de também dar uma arejada no elenco. Grandes confrontos no final de semana no Campeonato Brasileiro, tem clássico. Se ele perder para o Palmeiras e passar do Bolívar e seguir na Libertadores, isso no final das contas vai ser esquecido. Não adianta, o técnico ali tem que viver a realidade dele. Ele tem que tomar as decisões que ele entende como as mais corretas. Ele não tem que estar preocupado se o torcedor, 100% da torcida vai estar satisfeito. Eu queria que fosse o time A, o time B. Ele vai botar o que ele acha. O Dorival foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil e sofreu muitas críticas porque não botou o time considerado titular em alguns jogos do Brasileiro. Mas ele levantou uma Libertadores e uma Copa do Brasil e ele hoje é técnico da seleção. E Eugênio, o Tite ele não poupa de maneira aleatória, ele tem relatório. Futebol não é quase todos os clubes têm. Jogo amador, você tem uma questão ali, fisiologia, parte física, quem está próximo de estourar. Ele tem que administrar um pouco mais isso. Ainda mais entendendo o que representa o jogo da Libertadores, o Flamengo é favorito, e entendendo que você tem que construir um bom resultado no Maracanã. Porque depois você tem uma altitude no La Paz, é complicadíssimo. Você tem um impacto dentro do jogo diretamente. E só para ser justo, eu não estou aqui, eu acho o trabalho do Tite muito bom, eu estou só fazendo uma crítica na atuação do Flamengo. Pode se criticar. Na atuação do Flamengo. Foi criticado o Abel no primeiro jogo. Porque, assim, eu vejo muito mais mérito do Palmeiras. Também. Eu acho que tem mérito do Palmeiras. O Palmeiras jogou muita bola. Teve mérito do Flamengo no Maracanã, mas os dois times têm qualidade demais para tomar o sufoco que eles tomaram. Eles simplesmente, o Flamengo... Mas também porque os adversários têm qualidade demais. Sim, mas vamos equilibrar isso aí, não vamos aceitar. O Palmeiras simplesmente não foi ao Rio e o Flamengo simplesmente não veio a São Paulo. Também é pouco. Eu acho que então, do Palmeiras baseado até nisso, aliás, nesses 2 jogos e mais aquele jogo do primeiro turno do Brasileiro... Mas o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem, tá? Só para deixar 3, a minha visão. Nesse segundo jogo agora? Eu também acho. Foi pênalti do Murilo, que pôs a mão aqui. Sim, foi pênalti. Aquilo ali, para mim, é pênalti. São 3 jogos. No primeiro turno do Brasileiro, um jogo horroroso. Foi 0-0? 0-0? Sim. Jogo horroroso. Ridículo. Não tinha menos que 0-0. E os 2 jogos da Copa do Brasil com um bom futebol, pelo menos, do mandante. Sim. O que dá para esperar desse jogo domingo, às vésperas de confrontos para os 2 ali em Libertadores? Ou não dá para esperar? Eu acho que Você consegue imaginar? Eu acho que é um jogo que os dois querem tirar do caminho, sem grandes ferimentos. Se desse para adiar esse jogo, se desse para fazer no outro momento, se desse para não pensar nisso nessa semana. E vale 3 pontos. E talvez isso seja bom para o Botafogo, né? E é bom lembrar que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, no momento mais o Flamengo pela pontuação, mas não dá para descartar o Palmeiras, a gente viu o que aconteceu ano passado, eles lutam pelo título do também. Ou não? Não dá para descartar o jogo não, professor. Não dá para descartar, mas não dá para priorizar. Você tem uma semana, o Flamengo tem viagem. O Palmeiras tem o Botafogo pela frente. Não, o Flamengo não tem viagem, não. Não, mas vai ter. Vai ter depois. Vai ter a outra baita viagem. Vai ter que fazer resultado. No primeiro jogo, inclusive, Flamengo e Bolívar aqui, tem uma característica diferente. O Bolívar teve uma coragem que muito provavelmente dessa vez ele não vai ter. Por isso que ele tomou de 4. Saiu um pouquinho. Agora é mata-mata. Sabe qual é o pensamento de 100% dos rubro-negros para esse jogo contra o Bolívar? Tem que golear. Se ganhar de 2-0 é ótimo, mas você vai com medo para La Paz. Não é só o Flamengo, qualquer time. 2-0 não é ótimo não, hein? Não, é ótimo. 2-0 é ótimo, você ganhou o jogo. Pensando no confronto? Mas você vai com medo, tô dizendo, não só o Flamengo, qualquer time. Confronto com o Bolívar. 2-0 jogo de ida em casa. Excelente para Libertadores. Mas você vai com medinho para La Paz. Sim.
Porque se você jogar mal, você corre o risco de levar uma pancada. Sim. Não é isso? Por tudo Então, isso, todo mundo- por mais um motivo, esse jogo do meio aí está atrapalhando os planos dos dois. O Palmeiras ainda tem uma satisfação a dar no sentido da retomada do seu jogo. Essa história de que voltou a ser o Palmeiras, eu acho que o Abel tem uma preocupação ganhando ou empatando. Dessa vez, pelo menos, ele tem que estar no Maracanã. Coisa que o time dele da outra vez não Mas fez. os dois não têm, professor Donan e Eugênio, os dois não têm elenco suficiente para, mesmo com reservas, colocar um bom time e fazer um bom jogo Eu acho. domingo no Maracanã? esse Tanto é o Flamengo quanto o Palmeiras não tem? Acho que Tenho isso vai certeza Claro que será tem. que será um bom jogo. Será um bom jogo, mas sem os principais jogadores das duas equipes. Fato. E vão brigar pelos pontos. Cada um com a força possível. Aí a gente vai ver muito força de elenco também, né? Do que vai ser, de estratégia. Agora, o jogo não é prioridade nem para um nem para outro. Mas tem consequências em caso de derrota, tanto para um quanto para outro. Se o Palmeiras perder, ele pode ser ultrapassado por Cruzeiro e São Paulo. E o Flamengo perdendo, O Palmeiras cola nele. o Palmeiras cola, o Botafogo pega o Juventude, se ganhar fora de casa, vai a 46. E o Fortaleza pega o Criciúma. Em Mas casa. o Botafogo Em também casa. deve poupar seus titulares contra o E Juventude ganhar do fora de casa. Juventude fora de casa é uma O pedreira. Botafogo também tem elenco para fazer um time bom e enfrentar o Juventude. Tem uma pergunta na tela aí que eu acho que a resposta é negativa. Palmeiras pode dar adeus ao título brasileiro em caso de derrota? Por quê? O Palmeiras já provou que Quantas rodadas ainda faltam no ficou Campeonato 14 Brasileiro? pontos atrás do Botafogo Até ano porque passado. é o Palmeiras, né? Tem muita coisa pela frente no brasileiro ainda. Tem um turno. E esse é o momento em que ainda é possível você deixar, entre aspas, né, um pouco o brasileiro em segundo plano e focar nas E, Copas. Eugênio, dependendo do confronto Palmeiras e Botafogo, na Libertadores, o Palmeiras, se não se classificar, por exemplo, ele fica focado só no brasileiro. Então, tem muito. Isso é um diferencial. Você não se dividir, né, nesse calendário maluco, né, em outras competições. Então, está muito cedo para Concordo projetar. com vocês quando vocês usam o termo deixar em segundo plano. Tanto o Palmeiras, quanto o Flamengo, quanto o Botafogo, eles investiram, formaram elencos para disputar competições simultâneas. Então ninguém me convence em tese que um sim, Flamengo mas na com prática a ninguém me vida é convence outra. que um Flamengo com Bruno Henrique, com Davi Luiz, Mas olha com só, Vinha e companhia vai fazer um time ruim e vai jogar. Mas Não o estou Flamengo- pensando em ganhar 3 pontos Flamengo domingo. e Palmeiras. Ué. Flamengo e Palmeiras, eles têm quantidade, mas, por exemplo, eles não exercitaram essas escalações alternativas. Então, quando o Flamengo lá atrás, em 2022, com o Dorival Júnior, estabeleceu um time para o Campeonato Brasileiro e esse time jogou uma sequência grande de partidas, assim como o Palmeiras fez e foi campeão brasileiro lá em 2018 com o Filipão, ele tinha o time do brasileiro, que era teoricamente o time reserva, esse time foi jogando o brasileiro e foi campeão brasileiro. O time titular estava focado em Copa do Brasil e Libertadores e não ganhou nenhuma das duas. No final, ele mesclou um pouco mais depois das eliminações nessas competições paralelas, mas ele foi campeão com a base do time reserva, campeão brasileiro. O Flamengo fez a mesma coisa, só que foi o resultado contrário. Ele não foi campeão brasileiro, mas ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, em 2022 com o Dorival. E aí você tem um time que está jogando, sabe? Tem um time que está ganhando entrosamento, ganhando ideia de jogo, ganhando... O que o Flamengo fez contra o São Paulo, por exemplo, foi botar um time que não tinha liga. Que não era um time. Né? Não era um time, era assim, vê quem tá bom aí, nomes. coloca para jogar, mas não tem uma armação, não tem um encaixe. Para esse jogo o que era possível. Para esse jogo de domingo, você pode pensar no Tite tentando dar uma sequência importante para os jogos de Libertadores, o Cebolinha, titular. O De La Cruz Não acredito no Cebolinha titular, porque ele, pela sequência de lesões, são 5 lesões já. Mas vai precisar jogar, Não né? dá para confiar que você vai botar ele em campo, ele não vai lesionar de novo. Aí, estou imaginando que ele vai guarda um pouquinho. É porque eu imagino que ele conta pra com. usar, Eu no momento imagino mais que ele decisivo. conta com o Cebolinha pro jogo contra o Bolívar. Então. E aí eu acho que ele guarda, poderia dar minutos para ele já nesse jogo contra o bota numa Palmeiras. caixinha e usa tudo que tiver dele para usar, sob o risco de machucar de novo, na quarta-feira. Mas acho- Quarta-feira, né? É. Contra o Bolívar. Eu acho que é importante dar um ritmo, né? Pode ser que jogue contra o Palmeiras. Aí você tem Vinha, você tem Léo Ortiz. O Flamengo tem elenco. O Gabriel Barbosa, o Gabigol.
Não, aí você vê, vai voltar o goleiro titular, o Rossi, né? O Rossi joga. O goleiro desgasta menos, mas aí o Rossi não jogou. Na lateral direita ele usou os dois, né? Tanto na lateral direita como na esquerda eles têm revezado muito. Mas aí você escolhe Varela ou Wesley de um lado, Vinha do outro, porque o Vinha tem jogado menos. Na zaga você pode mudar. Tem jogadores para mudar ali na zaga. Pode Vinha botar... na lateral. Vinha na lateral. Você pode botar na zaga o Léo Ortiz de zagueiro junto com o... Davi Luiz. Davi Luiz foi titular, né? Fabrício Bruno? Fabrício Bruno também. Você tem boas opções. A zaga titular não é Fabrício Bruno e Léo Pereira? Eu não sei quem é a zaga titular hoje, que o Davi Luiz tem jogado muito. Você pode botar, Léo Ortiz... Qualquer um que jogar são todos muito bons, pô. Aí a questão é na zona de volantes do Flamengo. Há uma carência. Acho que o Alan não tem respondido ao que se imagina dele. É melhor botar o Léo Ortiz como volante e outro na zaga, então. Daí pra frente você começa a ter problemas. Porque você não vai arriscar um De La Cruz, você não vai arriscar um Arrascaeta. Em Lohan. Eu não arriscaria o Gerson, nem o Pedro. Não, mas alguém você tem que arriscar. Você tem Carlinhos, você tem Lohan. Não é o mesmo nível, né? Vai começar por aí. Gabigol deve jogar. Dependendo da parte médica, eu acho que ele pode... Não é o mesmo nível, mas você faz um bom time também. Você tem bons nomes, mas você não tem um time. Isso não é conexo. Ninguém tem. Ninguém tem. Só nomes. Então, é por isso que a gente está falando aqui que não é o ideal. É por isso que é o conceito. É o ideal, mas não é uma porcaria. Eu acho que você perde muito no coletivo, não é nas individualidades. Nomes você tem para fazer um campinho aqui, a gente tem um belo Flamengo. Mas isso é um time? Isso vem jogando junto? Isso é conexo? Mesma coisa no caso do Palmeiras. Mesma coisa no caso do Botafogo, que também está com cobertor. E Vasco e Fluminense? Funções. Antes de falarmos de Vasco e Fluminense, professor Celso... Vocês têm mais certeza. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas aí debateram a partida deste domingo entre Palmeiras e Flamengo no Maracanã. Tem tudo para ser um jogaço e o Verdão vai em busca aí dos 3 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e me segue lá também no Instagram. Vou estar deixando o link na descrição do vídeo. Forte abraço a todos!